quem é muito antigo aí vai saber, o Vida Ruim de Pobre, ele até fechou o blog dele depois, que ficava falando de mulher e ação, então... mas era um conteúdo que existia. Essas pessoas foram importantes, assim, sabe, na base. E elas ajudaram muita gente a investir, as pessoas conseguiram aprender e tal, então... mas era o que tinha, caixa de comentário de blog e fórum. Coisa que homem adora, ganhar dinheiro e mulher, né? Os caras pegaram e falaram, quando chegar em 1 milhão, vou ter umas paniquetes, era basicamente isso. Deixa eu te fazer uma pergunta lá fora. Da questão, o que você acha? Tá num momento bom? Porque assim, o que eu penso? Outro dia, até quero falar aqui essa história, um investidor virou e falou assim, e por acaso eu tava no mesmo resort que ele em Punta Cana. E ele falou, ela fez eu comprar o dólar quase a 6, eu queria bater nela na mesa. E assim, pessoal, quem aperta o botão de compra não sou eu, é você. E o que eu acho sobre o dólar? Que sempre dolarizar e ter um pouco de dólar... Porque nem o melhor economista do mundo vai saber quanto vai bater o dólar. Ninguém. Depende de cenário político, depende de macroeconomia, tudo mais. E ele falou isso. Eu falei, não, dólar é dólar. Né? Então, você tem um pouco na carteira. Eu, por exemplo, comprar 5,50, 5,80, dolarizo aos poucos. O que você acha? Está num bom momento para investir lá na Bolsa do exterior ou você acha que já deu uma subida grande? Olha, o que eu acho? Nos últimos anos, assim, tem algumas teorias do povo da conspiração, tal, falando que o Trump quer desvalorizar o dólar, né, por causa daquela reunião de Mar-a-Lago. E não é nem tanto conspiração, porque até que o próprio secretário do Tesouro estava envolvido na discussão ali, parece que foi um consenso, porque eles querem industrializar, retomar, né? Industrializar é exagerado falar isso para os Estados Unidos. Para o Brasil, tudo bem, mas para os Estados Unidos é pecado até, né? Mas querem retomar para a economia interna, querem voltar a produzir lá dentro. O Trump quer incentivar as indústrias a voltarem para casa. E para isso ele precisaria ter um preço mais competitivo. Porque se na hora de comprar um produto dos Estados Unidos, a sua moeda, né, perde 5 vezes o valor, é difícil comprar de lá. Por isso que as pessoas estão comprando tanto da China, por isso que a China sempre manteve artificialmente a própria moeda a um preço mais baixo. Então tem essa teoria. E aí disseram, não vai fazer sentido investir nos Estados Unidos. Olha, quando eu olho para as empresas, eu tô falando de empresas americanas, aquelas raízes. Não pensa, tipo, Meta, Google, isso aqui. Eu acho tecnologia, né? Eu acho que as empresas de tecnologia, elas subiram muito. Eu sempre fui um grande entusiasta de tecnologia, gosto muito de tecnologia, sempre foi a maior parte da minha carteira, todo mundo sabe disso. Mas, ultimamente, né, eu já não peso mais a mão nelas, porque eu acho que tem tanta empresa. Sabe esse Estados Unidos real, né, uma GM, essas empresas da economia real, aquelas que sustentaram os Estados Unidos, Ford, essas empresas, elas estão tão baratas quando você olha, compara elas com as outras empresas de tecnologia, processamento de alimento, quando a gente olha, né? Até um McDonald's, da vida, essas empresas, você olha que elas não tiveram esse boom, né? E elas são empresas que são as sustentadoras da economia americana, só a base sólida. Não tem como existir uma meta funcionando e os Estados Unidos não têm energia elétrica. Não tem como. Lógico. Você vai ligar o computador com o quê? Sem combustível. Não tem como. Então, quando a gente olha para essas empresas, né, que fazem a economia dos Estados Unidos girar, eu acho que elas estão extremamente baratas. Se você tirar as Magnificent Seven, né, aquelas 7 empresas que mais cresceram, Amazon, Google, blá, 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 da economia americana, você vê que essas 10% das empresas americanas hoje estão concentrando mais de 70%, 80% do mercado. 70% do mercado. Esse número, ele precede todas as crises históricas. Significa que elas podem estar numa bolha. Podem estar igual estava na bolha.com. Significa que eu tenho que desinvestir delas? Não, acho que tá bom ter, né? Essas empresas também podem dominar o mundo e virar uma só. Lembra aquele filme Wall-E, né? Que fica todo mundo, uns gordinhos. Alguma empresa vai fazer aquilo um dia, vai ter uma empresa só no mundo, vai ter uma delas. Então, deixa lá o dinheiro que tá bom. Mas agora, quando a gente olha para a economia real, as empresas que fabricam as coisas que o americano usa no dia a dia mesmo, aquilo que eles comem, aquele negócio, eu acho que essas empresas nunca estiveram tão atrativas. Eu tô gostando muito dessas empresas. Não sei se você gosta, mas... quais, por exemplo? Quais? Então, eu falei algumas aqui, né? Falei Home Depot, falei McDonald's, falei a PepsiCo, acho que Johnson & Johnson, Pfizer, acho que todas essas empresas, quando a gente olha, né, até a Bayer 3M, e a Monsanto, né, que se juntaram, todas essas empresas, quando a gente olha para elas, essas empresas, você fala a sustentação, a base da economia americana, Ford, Chevrolet, etc. Não, mas não tá dando tão lucro, eu quero Tesla, que fabrica caçola, que cara, a Tesla já tá precificada que você somar todas as montadoras do planeta Terra não vale o valor da Tesla. Acho que já passou no ponto. Então, eu nunca fui, eu olho para fundamento de empresa, a empresa é boa, né? Não tô falando que se você comprar você vai perder dinheiro. Não acho isso. Não acho mesmo. Mas eu acho que tem tanta oportunidade boa, barata, que a gente poderia estar olhando, né? Acho que a gente erra, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tava olhando minha carteira há um tempo atrás e falei, putz, tomei um puta prejuízo. Sei lá, acho que, sem brincadeira, deve ter tomado uns 70% de prejuízo na Pets. Eu entrei errado. Putz, você entrou Pode em Pets? acontecer. Entrei...
Quando a Petz fez o IPO lá, eu ainda conversei até com um colega meu do mercado e falou, pô, eu acho que você tá entrando tarde. Se tivesse visto o meu vídeo, não tinha entrado. Né? Aí eu falei, pô, entrei a R$12. Eu falei, putz, tem uma... Porque assim, né? Além de ser varejo, mas o que isso aqui é, cara? Você vê cachorrinho. Quando você conhece a empresa, setor, você tem um sentimento, o setor vai crescer, o setor tal, bichinho, nananã. Pô, me lasquei. Eu perdi 70%. Cara, o que você fez? Vende, não se apega, não tem estimação na empresa. Eu falei, pô, essa empresa eu não acredito mais. Não no sentido de utilidade, mas no sentido de bolsa. Vende e compra uma que pode te dar outro lucro aqui na frente. Eu botei na eletricidade. Eu compro, eu fico pra sempre. Eu não entendeu? vendo, não. Eu com a Petz, eu falei, tchau, meu. Não dá, tô perdendo muito. O que eu fiz? Fui lá, troquei. Fui lá pra uma Taesa. Entendeu? Porque eu não vou ficar seguro. Porque tem investidor que fala, ai, meu Deus, caiu, mas vai subir. Caiu, mas vai subir. Aí fica aquele medo. Mas isso é um erro também, essa ideia de vai subir, né? Isso é uma loucura. Não... A pessoa fica lá com aquela ação que, putz, a gente vê que tá num momento delicado. E a gente erra também, toma prejuízo. Todo mundo já errou. Normal. E eu ia te perguntar, qual que foi seu maior erro, assim, no setor, na sua vida aí, pessoal, no mundo dos investimentos? Olha, sabe que quando eu comecei na Bolsa, eu não tinha a menor ideia de como investir, né? Hoje em dia eu tenho uma filosofia muito bem fundamentada e tal. Eu não faço mais esse tipo de investimento, assim. Eu sempre analiso lucro, etc. A gente tem um método lá na UVP, que a gente faz uma análise qualitativa do negócio e a gente só entra em negócio, histórico, que tem, sabe, nunca entraria no IPO, um histórico de bolsa e tal. Então a gente analisa assim. Mas na época eu não tinha nada disso. Lá em 2012 eu comecei a investir e tava ali perto daquele período que a Dilma ia entrar no problema por causa do ano eleitoral. Mas naquela época eu comprei 2 ações. Eu comprei Eletropaulo e comprei Banco do Brasil. E logo depois começou aquela história da Dilma começar a perder popularidade e eram 2 estatais, né? Então eu comecei a tomar um ferro, daí eu vendi. Então naquela época, se eu tivesse ficado quieto com as ações, até teria dado certo, mas eu vendi. Acho que foi o erro, assim, grosseiro e que eu cometi, assim, acho que foi mais bobo da vida e eu perdi algum dinheiro. E eu tinha colocado todo o meu dinheiro só nessas 2 ações, não tinha diversificado. Meu Deus, né? que deslize. Você fica louco, né? Mas não sabia nada de bolsa. Dá uma deslizada ali, você fala... Tinha 19 anos de idade, assim, era completamente cru pra bolsa. E ninguém sabia de bolsa também. Quando a gente fala era mais isso difícil, era mais burocrático, muito mais burocrático. Não existia a UVP para estudar, sei lá o quê, não existia investidor 10, não existia analítica da UVP, não existia nada. Existia simplesmente... Você tinha uns fóruns ali, né? Você já tinha o Baster, o Oceans 14, que você já tinha uma galera que falava dentro dessas comunidades, mas aquilo ali era um monte de gente que também não sabia ensinando também. Então cada um sabia um pouquinho nos blogs, né? Você já tinha uma galera que é muito antiga aí vai saber, o Vida Ruim de Pobre, ele até fechou o blog dele depois, que ficava falando de mulher e ação. Então, mas era um conteúdo que existia. Essas pessoas foram importantes, assim, sabe, na base. E elas ajudaram muita gente a investir. As pessoas conseguiram aprender e tal. Então, mas era o que tinha. Caixa de comentário de blog e fórum. Coisa que homem adora, ganhar dinheiro e mulher, né? Os caras pegaram e falaram, quando chegar em 1 milhão, vou ter umas paniquetes. Era basicamente isso. Ai, gente. Fala, galera. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.